Hoje nós vamos olhar a ideia de atitudes que nós devemos imitar. Quando nós nascemos, nós já procuramos algo para imitar. Você já se perguntou como você aprendeu a falar a língua portuguesa que você fala hoje? Você, quando bebê, pegava livros e peraí, deixa eu estudar? Ou você percebe que foi através de imitação, através de observação do meio que você está? Atitudes que talvez seus pais ou quem te criou, você reproduz hoje. Talvez quando você passa muito tempo em algum local que tem uma linguagem diferente da sua, a gente começa a transmitir isso para nós. Nós começamos a imitar. E nós temos muitas referências na nossa vida. Seja nosso pai, nossa mãe, alguma autoridade, alguém no nosso ramo de profissional. E é bem bacana a gente poder pegar como referência. Mas Paulo ele vai falar que existe alguém que nós devemos imitar por completo. Alguém que nós devemos olhar e estudar toda a vida e transmitir todas as atitudes, todos os sentimentos para a nossa vida. Quero convidar você a ler o texto de Filipenses, capítulo 2, dos versos de 5 a 11, que diz o seguinte: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo, em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e deu-lhe o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Amém. Então nós devemos imitar a Cristo. Nós devemos olhar para a vida de Cristo e trazer para nós referências para o nosso viver diário. Mas que atitudes são essas? Nesse texto, Paulo ele vai falar algumas atitudes e eu quero convidar você a observar. Primeiro, lá no versículo 7, uma atitude de renúncia, onde ele diz assim, antes a si mesmo se esvaziou. O que Jesus renunciou? Pense um pouquinho, o que Jesus abriu mão? Ele abriu mão do céu. Ele abriu mão da sua forma gloriosa. Ele se fez carne. Então ele se esvaziou de sua glória. Ele se esvaziou daquilo que ele tinha ali no céu. Se tornou fraco, se tornou homem, frágil, que chora, que sente dor. Por uma renúncia. Isso foi uma renúncia para fazer a sua obra. Então, Jesus renuncia ao seu estado de glória junto ao Pai e vem aqui para a terra. Imagina só abrir mão do céu. Às vezes a gente não abre mão de tão pouca coisa e Jesus abriu mão daquilo que era mais importante, o céu. Ele renunciou, ele se esvaziou. Jesus fala de renúncia quando nós somos chamados por ele. Então disse Jesus aos seus discípulos, lá em Mateus 16, 24 e 26. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua própria vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? O que adianta, às vezes, nós temos o mundo inteiro e perder a nossa alma? A ideia que Jesus passa aqui é a si mesmo se entregue, se esvaziar, renunciar a si mesmo, aos seus próprios desejos, seus próprios sonhos, as atitudes, a sua cultura, o seu eu. Tirar de você aquilo que pertence somente a você e buscar as coisas que são lá do alto, buscar as coisas que são da vontade de Deus. Perdão. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Deus está falando da renúncia, de renunciar o mundo com as suas concupiscências.
renunciar às nossas vontades carnais, a nossa fome de justiça terrena, renunciar talvez os nossos sonhos. Não que você vai ser agora uma pessoa miserável, pobre, cega e nu. Pelo contrário, a partir do momento que nós renunciamos o nosso eu e vivemos para Cristo, nós experimentamos o melhor de Deus. Deus tem o melhor para você. Então, a ideia de nos esvaziarmos, a ideia de renunciar. A segunda atitude de Jesus foi uma atitude de servo, lá no versículo 7 ainda, assumindo a forma de servo. E o próprio Jesus deu o exemplo disso. O próprio Jesus, ele vai lavar os pés dos discípulos, numa grande lição de serviço. Ora, aquele que quer ser grande, que sirva. Jesus fala que ele veio para servir. Então, no ocorrido em que Tiago e João pedem para que Jesus, no seu reino, os coloque em posição de destaque superior a seus irmãos, Jesus repreende veemente e, contrariando o sistema do mundo, afirma que grande é aquele que reina, aquele que serve. Jesus diz: mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O serviço cristão, a nossa ideia de servo, de servir, ela é muito importante. Jesus serviu. Jesus tem todo o poder, toda a glória, 100% homem, 100% Deus, e ele serviu. Ele lavou os pés, numa atitude humilhatória, mas na ideia de que ele veio para servir. E quantas vezes nós queremos ser maior que os nossos irmãos? Quantas vezes nós falamos, eu servir o meu irmão? Jamais. Então, o mundo prega que nós, para sermos importantes, devemos assumir a ideia de autoridade. Então, eu mando, eu sou. Então, a ideia de crescer o ego. Cristo fala ao contrário, que você sirva. Então, a atitude de servo, aquele que renuncia. Paulo, em suas cartas, antes de dizer que era apóstolo, ele falava, Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Antes de falar apóstolo, ele se chamava de servo. Que nós possamos pegar essa atitude de serviço. A terceira atitude que Jesus teve no texto, que nós podemos observar, versículo 7, parte B e o versículo 8, diz assim, a atitude de humilhação, tornando em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Jesus, ele deixa a sua glória, ele se humilha para um corpo terreno, um corpo que é humano. Então, a humilhação nesse contexto aqui é sinal de humildade, uma das maiores virtudes cristãs. O apóstolo Pedro, escrevendo, mostra que uma das vestes que o cristão veste é a humildade. Ele diz assim, 1 Pedro 5, versículo 5. Cingivos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, os humildes concede a sua graça. Deus, ele não gosta de pessoas soberbas, de pessoas arrogantes. Mas aos humildes, ele dispensa ele concede a sua graça. O que Cristo declara a respeito da soberba e humildade, lá em Lucas 18, do 9 ao 14, você pode perceber, mas só na parte B do versículo 14, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O conselho bíblico do apóstolo Pedro, que ele deixa é o seguinte, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. A ideia de humilhação, não de, coitadinho de mim, mas na ideia de quem eu sou, qual a minha posição no mundo. Nós, quando nós contamos a nossa própria história, nós somos o protagonista da nossa própria história. Nós nos exaltamos. Eu sou o centro e todo mundo está ali por minha conta. Mas quando nós vivemos em Cristo, essa figura ela muda. Eu devo olhar e falar, quem sou eu? Eu não sou nada diante do poder de Deus. Eu não sou nada diante da poderosa mão de Deus. O que sou eu diante dos irmãos? Eu sou somente mais um.
na ideia de que eu não quero me exaltar, não quero ser arrogante, soberbo, mas na ideia de humildade. Porque a soberba, ela traz disputas, ela traz contendas dentro da igreja. Ah, porque eu sei fazer, porque eu quero, porque é meu, porque eu consigo, e às vezes causa discussões. Que nós possamos ser humildes na casa de Deus, que nós possamos ser humildes, assim como Cristo foi, assim mesmo se humilhou. Quarta atitude e última que Cristo nos mostra e nos dá como exemplo é a atitude de obediência. Versículo 8, tornando-se obediente. E não foi qualquer obediência, foi obediência até a morte. E não foi qualquer morte, foi morte de cruz. Jesus, então, ele é o exemplo perfeito de obediência. Ele não olhou para a sua dor, ele não olhou para a sua própria vontade, ele não olhou para o mundo e etc. Ele olhou para a vontade do Pai. Ele obedeceu. Não é fácil obedecer, mas é o certo a se fazer. Jesus foi obediente a Deus para cumprir a sua vontade. Então, Jesus, mesmo em agonia, ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Então, a ideia de Jesus é porque ele foi obediente incondicionalmente. Às vezes nós queremos barganhar com Deus. Deus, olha, eu vou obedecer a tua palavra se porventura o Senhor o abençoar o meu celeiro. Senhor, eu quero obedecer se o Senhor trazer bênçãos na minha vida conjugal. E não é assim que funciona. Nós devemos obedecer incondicionalmente. Independente se as pessoas estão do meu lado ou não, se os meus amigos vão rir de mim ou não, se eu vou perder dinheiro ou não, eu devo obedecer a palavra. Jesus, ele conta a história de 2 construtores. Quando Jesus, ele termina ali o Sermão do Monte, fala: olha, aqueles que ouvem a minha palavra e não praticam, ele é como um insensato. Constrói a sua casa na areia, que vem a tempestade, os rios transbordam, o vento bate e a casa cai. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, as obedece, ele é o construtor prudente. Ele tem a sua casa alicerçada sobre a rocha. Vão vir as dificuldades, a chuva vai vir, os rios vão transbordar, o vento vai bater contra a casa, mas a diferença é que ela vai ficar de pé. A sua vida é a casa, que você possa ser obediente a Deus, não naquilo que te convém, mas em toda a palavra, para que sejamos prudentes, que sejamos sensatos diante de Deus. No Antigo Testamento podemos ver obediência é melhor do que sacrificar. 1 Samuel 15, 22. Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que pedir perdão. A oferta de obediência é melhor do que a oferta de pecado. A ideia de obedecer é melhor do que sacrificar. Então nós devemos ser servos obedientes do Senhor. E o servo obediente tem do Senhor Jesus 3 chamados. No mínimo 3 para obedecer. O primeiro chamado é da salvação. Vinde a mim todos. Jesus fala: vinde a mim todos, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então o primeiro chamado de obediência é para a salvação. Vinde a mim. O segundo chamado é para o aprendizado. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Mateus 11, 29. E o terceiro chamado é para anunciar. Lá em Marcos 16, 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então nós temos pelo menos 3 chamados. O chamado da salvação, o chamado para o aprendizado e o chamado para anunciar. E nós devemos obedecer. Todos nós, como seres humanos, temos a necessidade de ter alguém como referencial. Estamos sempre buscando pessoas para imitarmos. E é bem legal que você faça isso com pessoas inteligentes, pessoas sábias, pessoas que seguem a Cristo. Mas o maior referencial da sua vida, da minha vida, deve ser Jesus Cristo. Ele veio ao mundo, ele veio à terra, deixou o seu exemplo. Não há desculpa: eu não consigo fazer isso.
consegue, Jesus conseguiu, porque ele era 100% homem também. Então nós devemos olhar para a vida de Cristo. O que Cristo viveu aqui na terra? O que faria Jesus em seu lugar? E nós devemos imitá-lo para que possamos cada vez mais alcançar a santidade. Vamos então nos esforçar para imitar a sua santidade, a sua renúncia, a atitude de servo, a sua atitude de humildade e obediência. Que nós possamos, no caminhar da nossa história, caminhada cristã, olharmos para a vida de Cristo e ser bênção na vida dos nossos irmãos, na vida da igreja, na vida dos nossos amigos e parentes, daqueles que ainda não conhecem o Evangelho, porque muitos vão olhar para a nossa vida e devem ver Cristo, porque nós somos a luz do mundo e sal da terra que traz a diferença. Eu quero orar com você nesse instante. Feche teus olhos, abaixe a sua cabeça nesse momento. Senhor Deus, eu quero agradecê-lo por essa oportunidade que o Senhor nos dá de alcançar as pessoas em seus lares através desse meio, a internet. Obrigado, ó Pai, pelos irmãos que estão nos bastidores. Obrigado, ó Pai, por essa igreja que tem disponibilizado, ó Pai, esses materiais. Obrigado, ó Pai, principalmente pelo Teu Santo Espírito que nos traz a palavra. Obrigado pelo livre acesso à Tua palavra que nós temos. Que nós possamos, ó Pai, ter forças para continuar na caminhada cristã, seguindo Teus exemplos. Que nós possamos, ó Pai, imitar a Ti a todos os santos dias. Que nós possamos, ó Pai, buscar o Senhor como referência para a nossa vida. Em um nome de Jesus, que sejamos sal e luz do mundo, para a honra e a glória do Teu nome. Amém e amém. Que Deus te abençoe.